Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e minhas preciosas irmãs. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, reunidos nesse devocional que nos ajuda a começar o dia com a presença de Deus em nossos corações. Eu sinto no meu espírito que esta palavra será como um bálsamo para muitos que precisam de direção, de paz, de sabedoria e de forças para enfrentar situações do cotidiano. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar e entregar este momento ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença. Reconhecemos que precisamos do Teu Espírito Santo para compreender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Pai, dá-nos mansidão, dá-nos paciência, dá-nos sabedoria para vivermos de modo que o Teu nome seja glorificado em tudo. Senhor, repreende toda distração, repreende toda inquietação e fala conosco pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, o nosso devocional de hoje da classe de adultos está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. E está escrito assim: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Glórias a Deus por esta palavra. O apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo, um jovem pastor que enfrenta desafios enormes em sua liderança. Havia falsos mestres, havia contendas, havia pessoas difíceis dentro e fora da igreja. Paulo sabia que o ministério não era feito apenas de pregar e ensinar, mas também de lidar com pessoas. E lidar com pessoas nem sempre é fácil. Por isso, Paulo o orienta: o servo do Senhor não deve ser alguém briguento, explosivo, impaciente, mas sim alguém que sabe manter a calma, que sabe instruir com amor, que sabe suportar as dificuldades sem perder a fé e sem perder a doçura do Espírito Santo. Esse conselho, meus irmãos, ele não serve apenas para pastores ou líder, mas para todo cristão. Porque todos nós somos servos do Senhor e todos nós, em algum momento, vamos lidar com situações que podem gerar conflitos, discussões e divisões. Meus irmãos, vivemos em uma sociedade acelerada, onde as pessoas estão cada vez mais impacientes. É no trânsito, no trabalho, dentro de casa, até mesmo na igreja. Vemos pessoas que se irritam facilmente, que respondem sem pensar, que explodem em palavras que depois se arrependem. O inimigo sabe que quando perdemos a paciência, damos lugar à carne. E quando damos lugar à carne, o fruto do Espírito fica abafado. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e também o 23, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Perceba que entre as virtudes do fruto do Espírito Santo está a longanimidade, que é a paciência, e a mansidão, que é a suavidade do Espírito. Isso significa que quem é cheio do Espírito Santo aprende a lidar com as situações sem ceder à carne, mas guiado pela graça. Paulo não está dizendo que devemos ser passivos ou omissos, mas que devemos aprender a lidar com as situações com sabedoria,
Ser manso não é ser fraco, e ser forte é ser forte o suficiente para não revidar da mesma forma. É ter domínio próprio, é ter habilidade para desarmar o conflito em vez de alimentá-lo. Quando respondemos com gentileza, quando demonstramos paciência, quando usamos palavras temperadas com sal, como diz Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como convém responder a cada um. Então nós mostramos ao mundo que somos diferentes, que carregamos a marca de Cristo em nossa vida. Jesus, o nosso maior exemplo, nos ensinou isso. Quando foi insultado, não revidou. Quando foi acusado injustamente, permaneceu em silêncio. Quando foi pregado na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, verso 34. Ele poderia ter chamado legiões de anjos para defendê-lo, mas escolheu a mansidão. Isso não foi fraqueza, isso foi a força espiritual. Agora eu lhe pergunto, podemos aplicar isso em nossa vida? Vamos trazer algumas situações práticas que ocorrem no dia a dia. Imagine que você está no trânsito e alguém te fecha de maneira perigosa. A carne grita dentro de você, xinga, buzina, mostra a sua indignação. Mas o Espírito Santo sussurra, respira fundo, mantenha calma. Não vale a pena perder a paz por isso. Se você reage na carne, pode gerar uma confusão ainda maior. Mas se reage no Espírito, você evita um conflito desnecessário e preserva a sua paz. Quer ver outro exemplo? No ambiente de trabalho. Às vezes você é injustiçado. Alguém pega o crédito por algo que você fez, ou então fala mal de você para o seu chefe. A reação natural seria confrontar de forma dura, discutir, brigar. Mas a palavra nos ensina a ser mansos, a responder com sabedoria. Isso não significa aceitar injustiça de forma passiva, mas saber a hora de falar e a forma certa de agir, sem perder o testemunho de Cristo. Dentro de casa, então, como precisamos desta palavra, né, irmãos? Dentro de casa. Oh, Jesus! Quantos casamentos e famílias se desgastam porque as pessoas não têm paciência uma com as outras? Pequenas discussões viram grandes brigas porque não houve a mansidão. Uma palavra dura pode ferir profundamente, mas uma palavra mansa pode desarmar a ira. Provérbios 15:1 nos lembra: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Na igreja, às vezes, também precisamos exercitar a paciência, exercitar a gentileza. Há irmãos que têm temperamentos diferentes, opiniões diferentes, mas o servo do Senhor deve ser o exemplo de equilíbrio, evitar contendas, buscando sempre a paz. Meus irmãos, paciência não é algo natural. É uma virtude do fruto do Espírito Santo. Gentileza não é apenas uma qualidade humana, é uma evidência do caráter de Cristo em nós. E saber evitar conflitos não é apenas uma habilidade social, é uma marca de maturidade espiritual. Agora eu quero que você reflita. Como você tem reagido às situações do dia a dia? Você tem sido rápido para se irritar ou lento para ouvir? Você tem revidado com dureza
ou respondido com brandura? Você tem provocado paz ou alimentado conflitos? A palavra de Deus nos chama hoje a sermos diferentes. O mundo já está cheio de violência, de pressa, de intolerância, mas nós fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Peça ao Espírito Santo que coloque em você essa virtude. Talvez você reconheça que tem perdido a paciência facilmente, que tem falado mais do que devia, que tem se envolvido em discussões desnecessárias. Hoje é dia de mudança. Hoje o Senhor está te chamando para ser um instrumento de paz. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se você deseja ser reconhecido como filho de Deus, aprenda a ser pacificador. Aleluias! Oremos, meus irmãos, para estarmos partindo para o final desse devocional de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tua palavra que nos instrui e nos transforma. Senhor, reconhecemos que muitas vezes falhamos, perdemos a paciência, nos envolvemos em discussões que não edificam, mas hoje pedimos perdão ao Senhor. Derrama sobre nós o fruto do Espírito Santo. Dá-nos paciência para suportar, mansidão para responder com amor, sabedoria para lidar com as pessoas. Ensina-nos, Senhor, a sermos pacificadores em casa, no trabalho, na igreja e em qualquer lugar. Pai, eu intercedo agora por cada irmão e irmã que está ouvindo este devocional. Que a paz que excede todo o entendimento guarda os corações, que toda inquietação, toda irritação, toda contenda seja repreendida em nome de Jesus. Que cada vida aqui seja cheia da tua graça e que possamos refletir o caráter de Cristo em nossas atitudes. Aleluias! Que as bênçãos do Senhor repousem sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Deus, meus irmãos. Glórias a Deus. Que palavra maravilhosa o Senhor nos deu hoje. Que possamos sair daqui determinados a viver com mais paciência, com mais gentileza, e com a sabedoria para evitar os conflitos, mostrando ao mundo que Cristo vive em nós. Não perca o próximo devocional desta série. Tenho certeza de que o Senhor continuará falando poderosamente aos nossos corações. Fiquem na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo, e até o nosso próximo encontro.